Capítulo 10. O desdobramento da vida. Uma das características mais recompensadoras da emergente teoria dos sistemas vivos é a nova compreensão da evolução que ela implica. Em vez de ver a evolução como o resultado de mutações aleatórias e de seleção natural, estamos começando a reconhecer o desdobramento criativo da vida em formas de diversidade e complexidade sempre crescentes, como uma característica inerente de todos os sistemas vivos. Embora a mutação e a seleção natural ainda sejam reconhecidas como aspectos importantes da evolução biológica, o foco central é na criatividade, no constante avanço da vida em direção à novidade. Para compreender a diferença fundamental entre a velha e a nova visão da evolução, será útil rever resumidamente a história do pensamento evolutivo. Darwinismo e neodarwinismo. A primeira teoria da evolução foi formulada no princípio do século XIX por Jean-Baptiste Lamarck, um naturalista autodidata que introduziu o termo biologia e fez extensos estudos de botânica e zoologia. Lamarck observou que animais mudavam sob pressão ambiental. Acreditava que eles podiam transferir essas mudanças para sua prole. Essa transferência das características adquiridas para ele era o principal mecanicismo da evolução. Embora se comprovasse que Lamarck estava errado a esse respeito, seu reconhecimento do fenômeno da evolução, a emergência de novas estruturas biológicas na história das espécies, foi uma ideia revolucionária que afetou de maneira profunda todo o pensamento científico subsequente. Em particular, Lamarck exerceu forte influência sobre Charles Darwin, que começou a carreira científica como geólogo, mas se interessou por biologia durante sua famosa expedição às Ilhas Galápagos. Suas cuidadosas observações a respeito da fauna da ilha estimularam Darwin a especular sobre o efeito do isolamento geográfico na formação das espécies e o levaram finalmente a formular sua teoria da evolução. Darwin publicou sua teoria em 1859 em sua obra monumental, On the Origin of Species, e a completou 12 anos mais tarde com The Descent of Man, no qual a concepção de transformação evolutiva de uma espécie em outra foi estendida de maneira a incluir seres humanos. Darwin se baseou na teoria em ideias fundamentais, variação causal, que seria posteriormente denominada mutação aleatória e seleção natural. No centro do pensamento darwinista está a introvisão segundo a qual todos os organismos vivos são apresentados com ancestrais comuns. Todas as formas de vida emergiram desses ancestrais por meio de um processo contínuo de variações ao longo de todos os bilhões de anos de história geológica. Nesse processo evolutivo são produzidas muitas mais variações do que as que podem sobreviver, e dessa maneira, muitos indivíduos são eliminados por seleção natural, conforme algumas variantes apresentam um crescimento excessivo e sufocam a produção de outras. Essas ideias básicas atualmente são bem documentadas, apoiadas por uma grande quantidade de evidências vindas da biologia, da bioquímica e dos registros fósseis, e todos os cientistas sérios estão em perfeito acordo com elas. As diferenças entre a teoria da evolução clássica e a nova teoria emergente centralizam-se em torno da questão da dinâmica da evolução, os mecanismos por cujo intermédio ocorrem mudanças evolutivas. A própria concepção de Darwin de variações causais baseava-se numa suposição que era comum às visões que tinha no século XIX sobre hereditariedade. Supunha-se que as características biológicas de um indivíduo apresentassem uma mistura de seus pais, com ambos os pais contribuindo em partes mais ou menos iguais para a mistura.
Isto significava que a prole de um pai com variação causal útil herdaria apenas 50% da nova característica e seria capaz de transferir somente 25% para a geração seguinte. Desse modo, a nova característica se diluiria rapidamente, com pouca chance de estabelecer por meio da seleção natural. O próprio Darwin reconheceu que essa era uma falha séria na sua teoria, que não encontrara maneira de remediar. É irônico que a solução para o problema de Darwin fosse descoberta por Gregor Mendel, um monge botânico amador austríaco, somente alguns anos depois da publicação da teoria darwinista, mas permanecesse ignorada durante toda a vida de Mendel, e fosse trazida novamente à luz apenas na virada do século, muitos anos depois da morte de Mendel. Com base em seus cuidadosos experimentos com ervilhas, Mendel deduziu que havia unidades de hereditariedade que mais tarde seriam chamadas de genes, as quais não se misturavam no processo de reprodução, mas eram transmitidas de geração em geração sem mudar de identidade. Com essa descoberta, poder-se-ia supor que mutações aleatórias de genes não desapareceriam no âmbito de algumas gerações, mas seriam preservadas para serem reforçadas ou eliminadas por seleção natural. A descoberta de Mendel não apenas desempenhou um papel decisivo no estabelecimento da teoria darwinista da evolução, como também abriu todo um novo campo de pesquisas: o estudo da hereditariedade por meio da investigação da natureza física e química dos genes. No princípio do século, um biólogo inglês, William Bateson, fervoroso defensor e divulgador da obra de Mendel, deu a esse novo campo o nome de genética. Também batizou seu filho mais novo com o nome de Gregory em homenagem a Mendel. A combinação da ideia de Darwin de mudanças evolutivas graduais com a descoberta de Mendel da estabilidade genética resultou na síntese conhecida como neodarwinismo, que é hoje ensinado como a teoria da evolução, estabelecida nos departamentos de biologia em todo o mundo. De acordo com a teoria neodarwinista, toda variação evolutiva resulta de mutação aleatória, isto é, de mudanças genéticas aleatórias seguida por seleção natural. Por exemplo, se uma espécie animal precisa de uma pele espessa para sobreviver num clima frio, ele não responderá a essa necessidade, fazendo com que ocorra o crescimento do pelo, mas em vez disso desenvolverá todo tipo de mudanças genéticas aleatórias, e os animais cujas mudanças resultem em pele espessa sobreviverão para produzir mais prole. Desse modo, nas palavras do geneticista Jacques Monod, apenas o nosso está na fonte de toda inovação, de toda criação na biosfera. Na visão de Lynn Margulis, o neodarwinismo é fundamentalmente falho, não somente pelo fato de se basear em conceitos reducionistas que hoje estão obsoletos, mas também porque foi formulado numa linguagem matemática inapropriada. A linguagem da vida não é aritmética e a álgebra comum, afirma Margulis. A linguagem da vida é química. Os neodarwinistas práticos carecem de conhecimentos relevantes a respeito, por exemplo, de microbiologia, de biologia celular, de bioquímica e de ecologia microbiana. Uma razão pela qual os principais evolucionistas de hoje carecem de linguagem apropriada para descrever a mudança da evolução de acordo com Margulis está no fato de que, em sua maioria, eles provêm da tradição zoológica e, desse modo, estão acostumados a lidar apenas com uma parte pequena e relativamente recente da história da evolução. Pesquisas atuais em microbiologia indicam vigorosamente que os principais caminhos para a criatividade da evolução foram desenvolvidos muito tempo antes que os animais entrassem em cena. O problema conceitual de importância central no neodarwinismo é pelo fato de sua concepção reducionista do genoma, a coleção dos genes de um organismo.
As grandes realizações da bioquímica celular, com frequência descrita como a quebra do código genético, resultaram na tendência para representar o genoma como um arranjo linear de genes independentes, cada um deles correspondendo a uma característica biológica. No entanto, pesquisas têm mostrado que um único gene pode afetar um amplo espectro de características e que, inversamente, muitos genes separados combinam-se com frequência para produzir uma única característica. Portanto, é muito misterioso o processo pelo qual estruturas complexas, como um olho ou uma flor, poderiam ter evoluído por meio de mutações sucessivas de genes individuais. Evidentemente, o estudo das atividades coordenadoras e integradoras de todo o genoma é de importância suprema, mas esta tem sido seriamente dificultada pela perspectiva mecanicista da biologia convencional. Apenas muito recentemente, os biólogos começaram a entender o genoma de um organismo como uma rede intensamente entrelaçada e a estudar suas atividades a partir de uma perspectiva sistêmica. A visão sistêmica da evolução. Uma notável manifestação da totalidade genética é o fato, hoje bem documentado, de que a evolução não procede por meio de mudanças graduais contínuas ocorrendo ao longo do tempo, causadas por longas sequências de mutações sucessivas. O registro fóssil mostra claramente que, ao longo de toda a história da evolução, tem havido extensos períodos de estabilidade, ou estase, sem nenhuma variação genética, pontuados por súbitas e dramáticas transições. Períodos estáveis de centenas de milhares de anos são a norma. De fato, a aventura evolutiva humana começou com 1 milhão de anos de estabilidade da primeira espécie hominídea, a Australopithecus afranensis. Essa nova figura, conhecida como equilíbrios pontuados, indica que as súbitas transições foram causadas por mecanismos muito diferentes das mutações aleatórias da teoria neodarwinista. Um aspecto importante da teoria clássica da evolução é a ideia de que, no decurso da mudança evolutiva e sob a pressão da seleção natural, os organismos gradualmente se adaptam ao seu meio ambiente até atingir um ajuste que seja bom bastante para a sobrevivência e reprodução. Na nova visão sistêmica, ao contrário, a mudança evolutiva é vista como resultado da tendência inerente da vida para criar novidade, a qual pode ou não ser acompanhada de adaptação às condições ambientais em mudança. Consequentemente, os biólogos sistêmicos começaram a descrever o genoma como uma rede auto-organizadora capaz de produzir espontaneamente novas formas de ordem. Devemos repensar a biologia evolutiva, escreve Stuart Kauffman. Grande parte da ordem natural sobre a qual a seleção foi privilegiada por atuar, a evolução não é um mero remendo, é ordem emergente, honrada e afiada pela seleção. Uma nova teoria abrangente da evolução, baseada nessas recentes ideias, ainda não foi formulada, mas os modelos e as teorias de sistemas auto-organizadores discutidos nos capítulos precedentes desse livro fornecem os elementos para a formulação dessa teoria. A teoria de Prigogine das estruturas dissipativas mostra como sistemas bioquímicos complexos, operando afastados do equilíbrio, geram laços catalíticos que levam a instabilidades e podem produzir novas estruturas de ordem superior. Manfred Eigen sugeriu que ciclos catalíticos semelhantes podem ter se formado antes da emergência da vida na Terra, iniciando assim uma fase pré-biológica de evolução. E Stuart Kauffman utilizou redes binárias como modelos matemáticos das redes genéticas de organismos vivos e foi capaz de deduzir, com base nesses modelos, várias características conhecidas de diferenciação e evolução celular.
Humberto Maturana e Francisco Varela descreveram o processo da evolução em termos de sua teoria de autopoiese, vendo a história da evolução de uma espécie como a história do seu acoplamento estrutural. James Lovelock e Lynn Margulis, em sua teoria de Gaia, exploraram as dimensões planetárias do desdobramento da vida. A teoria de Gaia, assim como o trabalho anterior de Lynn Margulis em microbiologia, expuseram o erro da estreita concepção darwiniana de adaptação. Ao longo de todo o mundo vivo, a evolução não pode ser limitada à adaptação de organismos ao seu meio ambiente, pois o próprio meio ambiente é modelado por uma rede de sistemas vivos capazes de adaptação e de criatividade. Portanto, o que se adapta ao quê? Cada qual se adapta aos outros, eles coevoluem. Nas palavras de James Lovelock, a evolução dos organismos vivos está tão estreitamente acoplada com a evolução do seu meio ambiente que juntas elas constituem um único processo evolutivo. Desse modo, nosso foco está se deslocando da evolução para a coevolução, uma dança em andamento que procede por intermédio de uma sutil interação entre competição e cooperação, entre criação e mútua adaptação. Caminhos de criatividade. Portanto, a força motriz da evolução, de acordo com a nova teoria emergente, deve ser encontrada não em eventos casuais de mutações aleatórias, mas sim na tendência inerente da vida para criar novidade, na emergência espontânea de complexidade e de ordem crescentes. Uma vez que essa nova introvisão fundamental tenha sido entendida, podemos então indagar: quais são os caminhos pelos quais se expressa a criatividade da evolução? A resposta a essa pergunta provém não apenas da biologia molecular, mas também, e isso é ainda mais importante, da microbiologia, do estudo da teia planetária, das miríades de micro-organismos que constituíram as únicas formas de vida durante os primeiros 2 bilhões de anos de evolução. Durante esses 2 bilhões de anos, as bactérias transformaram continuamente a superfície da Terra e sua atmosfera, e ao fazê-lo, inventaram todas as biotecnologias essenciais da vida, inclusive a fermentação, a fotossíntese, a fixação do nitrogênio, a respiração e os dispositivos motores para o movimento rápido. Nas 3 últimas décadas, extensas pesquisas em microbiologia têm revelado 3 dos principais caminhos de evolução. O primeiro, porém menos importante, é a mutação aleatória dos genes, a peça central da teoria neodarwinista. A mutação dos genes é causada por um erro causal de autorreplicação do ADN, quando as 2 cadeias de dupla hélice se separam e cada uma delas serve como molde ou gabarito para a construção de uma nova cadeia complementar. Estimou-se que esses erros causais ocorrem a uma taxa de 1 para várias extensas de milhões de células de cada geração. Essa frequência não parece suficiente para explicar a evolução da grande diversidade de formas de vida, dado o fato bem conhecido de que, em sua maior parte, as mutações são prejudiciais e só um número muito pequeno delas resulta em variações úteis. No caso das bactérias, a situação é diferente, porque as bactérias se dividem muito rapidamente. Bactérias rápidas podem dividir-se a cada 20 minutos aproximadamente, de modo que, em princípio, vários bilhões de bactérias individuais podem ser gerados a partir de uma única célula em menos de um dia. Devido a essa enorme taxa de reprodução, uma única bactéria mutante bem-sucedida pode espalhar-se rapidamente pelo seu meio ambiente, e a mutação é de fato um importante caminho evolutivo para as bactérias. No entanto, as bactérias desenvolveram um segundo caminho de criatividade evolutiva, que é muitíssimo mais eficaz do que a mutação aleatória.
Elas transferem livremente características hereditárias de uma para outra, numa rede de intercâmbio global dotada de poder e eficiência inacreditáveis. Eis como Lynn Margulis e Dorian Sagan descrevem esse fato. Ao longo dos últimos 50 anos, mais ou menos, os cientistas têm observado que as bactérias, habitual e rapidamente, transferem diferentes pedacinhos de material genético a outros indivíduos. Cada bactéria, em qualquer dado tempo, dispõe para seu uso de genes acessórios que a visitam vindos de linhagens às vezes muito diferentes e que desempenham funções que seu próprio ADN pode não abranger. Algumas dessas partículas genéticas recombinam-se com seus genes nativos da célula, outras são passadas adiante. Como resultado dessa capacidade, todas as bactérias do mundo têm essencialmente acesso a um único pool de genes, em consequência aos mecanismos adaptativos de todo o reino das bactérias. Esse comércio global de genes, conhecido tecnicamente como recombinação de ADN, deve ocupar seu posto como uma das descobertas mais espantosas da biologia moderna. Se as propriedades genéticas do microcosmo fossem aplicadas a criaturas maiores, teríamos um mundo de ficção científica, escrevem Margulis e Sagan, no qual plantas verdes poderiam compartilhar genes para fotossíntese com cogumelos vizinhos, ou aonde as pessoas poderiam exalar perfumes, ou nas quais cresceriam protuberâncias de marfim por apanharem genes de uma rosa ou de uma morsa. A velocidade com que a resistência às drogas se espalha entre as comunidades de bactérias é uma prova dramática que a eficiência de sua rede de comunicações é imensamente superior à adaptação por meio de mutações. As bactérias são capazes de se adaptar a mudanças ambientais em alguns anos, ao passo que organismos maiores precisariam de milhares de anos de adaptação evolutiva. Assim, a microbiologia nos ensina a solene lição segundo a qual tecnologias tais como a engenharia genética e a rede global de comunicações que nos consideramos como avançadas realizações de nossa civilização moderna têm sido utilizadas pela teia planetária das bactérias durante bilhões de anos para regular a vida sobre a Terra. O constante intercâmbio de genes entre as bactérias resulta numa espantosa variedade de estruturas genéticas, além do seu cordão principal de ADN. Essas incluem a formação de vírus que não são sistemas autopoéticos completos, mas consistem apenas num pedaço de ADN ou ARN sob um revestimento de proteína. Na verdade, a bacteriologista canadense Soren Sonera afirmou que as bactérias, estritamente falando, não deveriam ser classificadas em espécies, uma vez que todas suas linhagens podem potencialmente compartilhar traços hereditários e tipicamente mudar até 15% do seu material genético numa base diária. Uma bactéria não é um organismo unicelular, escreve Sonner. É uma célula completa, pertencente a diferentes quimeras de acordo com circunstâncias. Em outras palavras, todas as bactérias são parte de uma única teia microscópica de vida. A evolução por meio da simbiose. A mutação e a recombinação do ADN e o comércio de genes são os dois principais caminhos para a evolução bacteriana. Mas, e quanto aos organismos multicelulares de todas as formas de vida maiores? Se as mudanças aleatórias não constituem um mecanismo evolutivo eficaz para eles, e se não intercambiam genes como bactérias, de que modo as formas superiores de vida evoluíram? Essa pergunta foi respondida por Lynn Margulis com a descoberta de um terceiro caminho, um caminho totalmente inesperado de evolução que tem implicações profundas para todos os ramos da biologia. Os microbiologistas têm sabido desde algum tempo que a divisão mais fundamental entre todas as formas de vida não é aquela entre plantas e animais como a maioria das pessoas presume, mas entre dois tipos de células, com e sem núcleo celular.
As bactérias, as formas de vida mais simples, não têm núcleos celulares. São por isso chamadas procariotes, células não nucleadas. Enquanto todas as outras células têm núcleos, são denominadas eucariotes, células nucleadas. Todas as células dos organismos superiores são nucleadas e os eucariotes também aparecem como micro-organismos não bacterianos de uma só célula. Em seus estudos de genética, Margulis ficou intrigada com o fato de que nem todos os genes de uma célula nucleada se encontram dentro do núcleo celular. Fomos todos ensinados que os genes se encontravam no núcleo e que o núcleo é o controle central da célula. No começo dos meus estudos de genética, tornei-me ciente de que existem outros sistemas genéticos com diferentes padrões de herança. Desde o princípio, fiquei curiosa a respeito desses genes indisciplinados que não estavam nos núcleos. À medida que estudava mais minuciosamente esse fenômeno, Margulis descobriu que quase todos os genes indisciplinados derivam de bactérias e, aos poucos, veio a compreender que eles pertencem a diferentes organismos vivos, pequenas células vivas que residem dentro de grandes células vivas. A simbiose, a tendência de diferentes organismos para viver em estreita associação com os outros, é um fenômeno difundido e bem conhecido. No entanto, Margulis deu um passo além e propôs a hipótese de que simbiose de longa duração envolvendo bactérias e outros organismos que vivem dentro de células menores levaram e continuam a levar a novas formas de vida. Margulis publicou pela primeira vez sua hipótese revolucionária em meados da década de 60 e ao longo dos anos desenvolveu uma teoria madura, hoje conhecida como simbiogênese, que vê a criação de novas formas de vida por meio de arranjos simbióticos permanentes como o principal caminho de evolução para todos os organismos superiores. A evidência mais notável para a evolução por meio da simbiose é apresentada pelas assim chamadas mitocôndrias, as casas de força dentro da maioria das células nucleadas. Essas partes vitais das células animais e vegetais que realizam a respiração celular contêm seus próprios materiais genéticos e se reproduzem de maneira independente em tempos diferentes, com relação ao restante da célula. Margulis especula que as mitocôndrias foram originalmente bactérias que flutuariam livremente e que em antigos tempos teriam invadido outros micro-organismos e estabelecido residências permanentes dentro deles. Os organismos mesclados iriam se desenvolver em formas de vida mais complexas que respiram oxigênio, explica Margulis. Aqui, portanto, havia um mecanismo evolutivo mais inesperado que a mutação, uma aliança simbiótica que se tornou permanente. A teoria da simbiogênese implica uma mudança radical de percepção do pensamento evolutivo, enquanto a teoria convencional concebe o desdobramento da vida como um processo no qual as espécies apenas divergem uma da outra. Margulis alega que a formação de novas entidades compostas por meio da simbiose de organismos antes independentes tem sido a mais poderosa e mais importante das forças da evolução. Essa nova visão tem forçado biólogos a reconhecer a importância vital da cooperação no processo evolutivo. Os darwinistas sociais do século XIX viam somente competição na natureza, a natureza vermelha em dentes e garras, como se expressou o poeta Tennyson, mas agora estamos começando a reconhecer a cooperação contínua e a dependência mútua entre todas as formas de vida como aspectos centrais da evolução. Nas palavras de Margulis e de Sagan, a vida não se aposta do globo pelo contraste, mas sim pela formação de redes. O desdobramento evolutivo da vida ao longo de bilhões de anos é uma história empolgante, acionada pela criatividade inerente em todos os sistemas vivos, expressa ao longo de 3 caminhos distintos: mutações, intercâmbios de genes e simbioses, e aguçada pela seleção natural.
A pátina viva do planeta expandiu-se e intensificou-se em formas de diversidade sempre crescente. A história é contada de uma bela maneira por Lynn Margulis e Dorian Sagan em seu livro Microcosmos, no qual as páginas seguintes em grande medida se baseiam. Não há evidência de nenhum plano, objetivo ou propósito no processo evolutivo global e, portanto, não há evidência de progresso, não obstante há padrões de desenvolvimento reconhecíveis. Um destes, conhecido como convergência, é a tendência dos organismos para desenvolver formas semelhantes de enfrentar desafios semelhantes, a despeito de histórias ancestrais diferentes. Desse modo, os olhos evoluíram muitas vezes ao longo de diferentes caminhos, nas minhocas, nas lesmas, insetos e nos vertebrados. De maneira semelhante, asas desenvolveram-se independentemente em insetos, répteis, morcegos e pássaros. Parece que a criatividade da natureza é ilimitada. Outro padrão notável é a ocorrência de repetidas catástrofes que talvez sejam pontos de bifurcação planetários, seguidas por intensos períodos de crescimento e inovação. Desse modo, a redução desastrosa da quantidade de hidrogênio na atmosfera da Terra há mais de 2 bilhões de anos levou a uma das maiores inovações evolutivas. O uso da água na fotossíntese. Milhões de anos atrás, essa nova biotecnologia extremamente bem-sucedida produziu uma crise de poluição catastrófica ao acumular grandes quantidades de oxigênio tóxico. A crise de oxigênio, por sua vez, induziu a evolução de bactérias que respiram hidrogênio, outra das espetaculares inovações da vida. Mais recentemente, 245 milhões de anos atrás, as mais devastadoras extinções em massa que o mundo já viu foram seguidas rapidamente pela evolução dos mamíferos. E 66 milhões de anos atrás, a catástrofe que eliminou os dinossauros da face da Terra abriu caminho para a evolução dos primeiros primatas e, finalmente, para a evolução da espécie humana. As idades da vida. Para representar graficamente o desdobramento da vida na Terra, temos de usar uma escala de tempo geológica na qual os períodos são medidos em bilhões de anos. Começa com a formação do planeta Terra, uma bola de fogo de lava difundida por volta de 4,5 bilhões de anos atrás. Os geólogos e paleontólogos dividiram esses 4,5 bilhões de anos em numerosos períodos e subperíodos, rotulados com nomes tais como Proterozoico, Paleozoico, Cretáceo e Pleistoceno. Felizmente, não precisamos nos lembrar de nenhum desses termos técnicos para ter uma ideia das etapas principais da evolução da vida. Podemos distinguir três extensas eras na evolução da vida sobre a Terra, cada uma delas estendendo-se por períodos entre 1 e 2 bilhões de anos, a cada uma delas abrangendo várias etapas distintas de evolução. A primeira é a pré-biótica, na qual a formação das condições para a emergência da vida da Terra durou 1 bilhão de anos desde a formação da Terra até a criação das primeiras células. O princípio da vida por volta de 3,5 bilhões de anos atrás. A segunda era, estendendo-se por 2 bilhões de anos completos, é a era do microcosmo, na qual bactérias e outros micro-organismos inventaram todos os processos básicos da vida e estabeleceram os laços de realimentação globais para a autorregulação do sistema de Gaia. Por volta de 1,5 bilhão de anos atrás, estabeleceram-se em grande medida a atmosfera e a superfície modernas da Terra. Micro-organismos permeavam o ar, a água e o solo, entrando em ciclos de realimentação com gases e nutrientes por meio de sua rede planetária, assim como fazem atualmente. E o palco estava montado para a terceira era da vida, o microcosmo, que presenciou a evolução das formas visíveis de vida, inclusive nós mesmos. A origem da vida.
Durante o primeiro bilhão de anos depois da formação da Terra, as condições para a emergência da vida gradualmente se estabeleceram. A bola de fogo primordial era grande o bastante para reter uma atmosfera e continha os elementos químicos básicos com os quais os blocos de construção básicos da vida eram formados. Sua distância entre o Sol era correta, afastado o suficiente para iniciar um lento processo de resfriamento e de condensação, e não obstante próximo o suficiente para impedir que seus gases ficassem permanentemente congelados. Depois de meio bilhão de anos de esfriamento gradual, o vapor que preenchia a atmosfera finalmente se condensou. Chuvas torrenciais caíram durante milhares de anos e a água se reuniu para formar oceanos pouco profundos. Nesse longo período de esfriamento, o carbono, a espinha dorsal química da vida, combinou-se rapidamente com o hidrogênio, o oxigênio, nitrogênio, enxofre e fósforo para gerar uma enorme variedade de compostos químicos. Esses 6 elementos são hoje os principais ingredientes químicos de todos os organismos vivos. Durante muitos anos, os cientistas discutiram a respeito de formas semelhantes à vida que emergiram na sopa química formada à medida que o planeta esfriava e que os oceanos se expandiam. Várias hipóteses de súbitos eventos desencadeadores competiam umas com as outras, um dramático clarão de relâmpago ou até mesmo uma semeadura da Terra com macromoléculas trazidas por meteoritos. Outros cientistas alegaram que a probabilidade de que esses eventos tenham acontecido é insignificantemente pequena. No entanto, recentes pesquisas sobre sistemas auto-organizadores indicam fortemente que não há necessidade de se postular nenhum evento súbito. Como assinala Margulis, as substâncias químicas não se combinam aleatoriamente, mas de maneira ordenada, padronizada. O meio ambiente da Terra primitiva favoreceu a formação de moléculas complexas. Diferentes reações catalíticas se entrelaçaram para várias reações químicas. Gradualmente, diferentes reações catalíticas começaram a formar teias complexas envolvendo laços fechados. Em primeiro lugar, ciclos, mesmo para a autorreplicação. Em seguida, hiperciclos, com forte tendência para auto-organização e até autorreplicação. Uma vez atingido esse estágio, a direção para a evolução pré-biótica foi estabelecida. Os ciclos catalíticos evoluíram em estruturas dissipativas e, passando por sucessivas instabilidades, pontos de bifurcação, geraram sistemas químicos de crescente riqueza e diversidade. Finalmente, essas estruturas dissipativas começaram a formar membranas, em primeiro lugar, talvez partindo de ácidos graxos em proteínas, como as micélulas produzidas recentemente em laboratório. Margulis especula que muitos diferentes tipos de sistemas químicos replicantes encerrados por membranas podem ter surgido, evoluído por um momento e então desaparecido novamente antes que as primeiras células emergissem. Muitas estruturas dissipativas, longas cadeias de diferentes reações químicas, devem ter evoluído, reagido e desmoronado antes que a elegante hélice dupla do momento. Há cerca de 3,5 bilhões de anos, nasceram as primeiras células bacterianas autopoéticas e a evolução da vida começou. Tecendo a teia bacteriana. As primeiras células tinham uma existência precária. O meio ambiente que as envolvia mudava continuamente e cada perigo apresentava uma nova ameaça à sua sobrevivência. Em face dessas forças hostis, luz solar muito forte, impactos de meteoritos, erupções vulcânicas, secas e inundações, as bactérias tinham de aprisionar energia, água e alimentos a fim de manter sua integridade e permanecer vivas. Cada crise deve ter eliminado grandes proporções dos primeiros pedaços de vida sobre o planeta e, por certo, teria extinguido totalmente as bactérias se não fosse por 2 traços vitais: a capacidade do ADN bacteriano para replicar com fidelidade e a capacidade para fazê-lo com velocidade extraordinária.
Devido ao seu enorme número, as bactérias foram capazes repetidas vezes de responder criativamente a todas as ameaças e de desenvolver uma grande variedade de estratégias de adaptação. Desse modo, elas gradualmente se expandiram primeiro nas águas e em seguida na superfície de sedimentos e do solo. Talvez a tarefa mais importante fosse desenvolver vários novos caminhos metabólicos para a extração de alimentos e energia do meio ambiente. Uma das primeiras invenções bacterianas foi a fermentação, decomposição de açúcares e sua conversão em moléculas de ATP, adenosina trifosfato, os portadores de energia que alimentam todos os processos celulares. Essa inovação permitiu que as bactérias fermentadoras liberassem substâncias químicas na terra, na lama e na água, protegidas da forte luz solar. Alguns dos fermentadores também desenvolveram a capacidade de absorver o ar e o nitrogênio gasoso, convertê-lo em vários compostos orgânicos. Os processos de fixar o nitrogênio, em outras palavras, de captá-lo diretamente do ar, exigem grandes quantidades de energia e é uma façanha que até mesmo hoje pode ser realizada somente por algumas bactérias especiais. Uma vez que o nitrogênio é um ingrediente de todas as proteínas em todas as células, todos os organismos vivos da atualidade dependem de bactérias fixadoras do nitrogênio para sua sobrevivência. Bem cedo na era das bactérias, a fotossíntese, sem dúvida, a inovação metabólica isolada mais importante na história da vida do planeta, tornou-se a fonte básica de energia vital. Os primeiros processos de fotossíntese inventados pelas bactérias eram diferentes daqueles que as plantas utilizam atualmente. Elas utilizavam o sulfeto de hidrogênio, um gás expelido pelos vulcões em vez de água, como fonte de hidrogênio, combinando-o com a luz solar e com o CO2 extraído do ar para formar compostos orgânicos, e nunca produziam oxigênio. Essas estratégias de adaptação não somente permitiram que as bactérias sobrevivessem e evoluíssem, como também começaram a mudar seu meio ambiente. De fato, quase desde o início da sua existência, as bactérias estabeleceram os primeiros laços de realimentação, os quais finalmente resultariam no estreitamento acoplado do sistema da vida e seu meio ambiente. Embora a química e o clima da Terra primitiva conduzissem à vida, esse estado favorável não continuaria indefinidamente sem a regulação bacteriana. À medida que o ferro e outros elementos reagiam com a água, o hidrogênio gasoso era liberado, subindo pela atmosfera, onde se decompunha em átomos de hidrogênio. Como esses átomos são leves demais para serem retidos pela gravidade da Terra, todo o hidrogênio escaparia se esse processo continuasse a ocorrer sem controle, e 1 bilhão de anos atrás os oceanos do planeta teriam desaparecido. Felizmente, a vida interveio. Nas etapas posteriores da fotossíntese, o oxigênio gasoso que subia formando água, mantendo o planeta úmido e impedindo seus oceanos de evaporarem. No entanto, a remoção contínua do CO2 do ar no processo da fotossíntese provocou outro problema. No início da era das bactérias, o Sol era 25% menos luminoso do que é hoje, e havia muita necessidade de CO2 da atmosfera para funcionar como gás de estufa que mantivesse a temperatura dos planetas numa faixa confortável. Se a remoção do CO2 da atmosfera prosseguisse sem nenhuma compensação, a Terra se congelaria e a primitiva vida bacteriana seria extinta. Tal curso desastroso foi impedido pelas bactérias responsáveis pela fermentação, que podem ter evoluído já antes do início da fotossíntese, no processo de produzir moléculas e metais atmosféricos, desencadeando a combustão e a corrosão, as duas formas mais conhecidas de oxidação. No início, a Terra absorvia facilmente o oxigênio residual. Havia metais e compostos sulfúricos retirados de fontes vulcânicas e tectônicas que rapidamente captavam o oxigênio livre e impediam que ele se acumulasse no ar.
mas depois de absorver oxigênio por milhares de anos, os metais e os minerais oxidantes ficaram saturados e o gás tóxico começou a se acumular na atmosfera. Por volta de 2 bilhões de anos atrás, a poluição por oxigênio resultou numa catástrofe de proporções globais sem precedentes. Numerosas espécies foram varridas completamente da face da Terra, e toda a teia bacteriana teve de se reorganizar fundamentalmente para sobreviver. Muitos dispositivos protetores e estratégias adaptativas se desenvolveram e, finalmente, a crise do oxigênio levou a uma das maiores e mais bem-sucedidas inovações da história da vida. Em um dos maiores estratagemas de todos os tempos, as bactérias azul-verdes inventaram um sistema metabólico que exigia a própria substância que tinha sido um veneno mortal. A respiração de oxigênio é uma maneira engenhosamente eficiente de canalizar e explorar a reatividade do oxigênio. É essencialmente a combustão controlada que quebra as moléculas orgânicas e produz dióxido de carbono, água e na barganha uma grande quantidade de energia. O microcosmo faz mais do que se adaptar. Ele desenvolveu um dinamismo que utiliza o oxigênio e que mudou para sempre a vida e a morada terrestre da Terra. Com essa invenção espetacular, as bactérias azuis verdes tiveram dois mecanismos complementares à sua disposição: a geração de oxigênio livre por meio da fotossíntese e sua absorção por meio da respiração. Desse modo, podiam começar a estabelecer os laços de realimentação que doravante passariam a regular o conteúdo de oxigênio da atmosfera, mantendo-o no delicado equilíbrio que permitiu a evolução de novas formas de vida que respiravam oxigênio. A proporção de oxigênio livre na atmosfera acabou se estabilizando em 21%, valor determinado pela sua faixa de inflamabilidade. Se ela caísse abaixo de 15%, nada entraria em combustão. Os organismos não poderiam respirar e se asfixiariam. Por outro lado, se a taxa de oxigênio no ar subisse acima de 25%, tudo entraria em combustão. A queima ocorreria espontaneamente e fogueiras assolariam todo o planeta. Consequentemente, Gaia manteve o oxigênio atmosférico no nível mais confortável para todas as plantas e animais durante milhões de anos. Além disso, uma camada de ozônio, moléculas com 3 átomos de oxigênio, se formou gradualmente no topo da atmosfera e, a partir daí, protegeu a vida na Terra dos perigosos raios ultravioleta. Agora, o palco estava montado para a evolução das formas de vida maiores, fungos, plantas e animais, o que ocorreu em períodos de tempo relativamente curtos. A célula nucleada. O primeiro passo em direção a formas superiores de vida foi a emergência da simbiose como um novo caminho para a criatividade evolutiva. Isso ocorreu por volta de 2,2 bilhões de anos atrás. Levou à evolução de células eucarióticas, nucleadas, que se tornaram componentes fundamentais de plantas e animais. As células nucleadas são muito maiores e mais complexas do que as bactérias. Enquanto a célula bacteriana contém um único cordão solto de ADN flutuando livremente no fluido celular, o ADN numa célula eucariótica está estreitamente enrolado em cromossomos, que se acham confinados por uma membrana dentro do núcleo da célula. A quantidade de ADN presente nas células nucleadas é várias centenas de vezes maior que a encontrada nas bactérias. A outra característica notável das células nucleadas é a abundância de organelas, partes menores das células que usam oxigênio e executam várias funções altamente especializadas. O aparecimento súbito de células nucleadas na história da evolução e a descoberta de que suas organelas são organismos autorreprodutores distintos levaram Lynn Margulis à conclusão de células nucleadas evoluíram por meio de simbiose de longo prazo, numa permanente convivência com várias bactérias e outros micro-organismos.
Os ancestrais das mitocôndrias e outras organelas podem ter sido bactérias viciosas que invadiram células maiores e se reproduziram dentro delas. Muitas células invadidas teriam morrido, levando invasores consigo. No entanto, alguns dos predadores não matavam totalmente seus hospedeiros, mas começaram a cooperar com eles, e finalmente a seleção natural permitiu que apenas os cooperadores sobrevivessem e continuassem evoluindo. As membranas nucleares podem ter evoluído para proteger o material genético do hospedeiro da célula contra ataques de invasores. Ao longo de milhões de anos, as relações cooperativas se tornaram cada vez mais coordenadas e entrelaçadas, as organelas gerando proles bem adaptadas para viver dentro de células maiores, e células maiores se tornando cada vez mais dependentes de seus inquilinos. Com o tempo, essas comunidades bacterianas tornaram-se tão completamente interdependentes que funcionavam como organismos integrados isolados. A vida deu um outro passo para além da rede livre de transferência genética em direção à sinergia da simbiose. Organismos separados misturavam-se, criando novas totalidades que eram maiores que a soma de suas partes. O reconhecimento da simbiose como força evolutiva importante tem aprofundado implicações filosóficas. Todos os organismos maiores, inclusive nós mesmos, são testemunhas vivas do fato de que práticas destrutivas não funcionam a longo prazo. No fim, os agressores sempre destroem a si mesmos, abrindo caminho para outros que sabem como cooperar e como progredir. A vida é muito menos uma luta competitiva pela sobrevivência do que um triunfo da cooperação e da criatividade. Na verdade, desde a criação das primeiras células nucleadas, a evolução procedeu por meio de arranjos de cooperação e coevolução cada vez mais intrincadas. O caminho da evolução por meio da simbiose permitiu às novas formas de vida usar biotecnologias especializadas e bem testadas repetidas vezes em diferentes combinações. Por exemplo, enquanto as bactérias obtêm seu alimento e sua energia por meio de uma grande variedade de métodos engenhosos, somente uma de suas numerosas invenções metabólicas é utilizada por animais, a da respiração do oxigênio e a especialidade das mitocôndrias. As mitocôndrias também estão presentes nas células vegetais, que além disso contêm os assim chamados cloroplastos, as verdes usinas de forças solares responsáveis pela fotossíntese. Essas organelas são notavelmente semelhantes às bactérias azuis-verdes zoomórfica. Ele começa como uma multidão de células isoladas, comumente encontradas em florestas, sob troncos apodrecidos e folhas úmidas, onde se alimentam de outros micro-organismos e de vegetais em decomposição. As células, com frequência, comem tanto e se dividem tão depressa que esgotam todo o suprimento alimentício de seu meio ambiente. Quando isso acontece, elas se agregam numa massa coesa de milhares de células que se assemelha a uma lesma e é capaz de se arrastar pelo chão da floresta em movimentos parecidos como o de uma ameba. Ao encontrar uma nova fonte de alimentos, o mixomiceto entra em sua fase mitórfica, desenvolvendo um caule com um corpo de frutificação que se parece muito com um cogumelo. Finalmente, a cápsula do fruto explode, projetando milhares de esporos secos, dos quais nascem novas células individuais, que se movem independentemente pelas imediações à procura de alimentos, iniciando um novo ciclo de vida. Dentre as muitas organizações multicelulares que evoluíram a partir de comunidades de micro-organismos estreitamente entrelaçados, três delas, plantas, fungos e animais,
foram tão bem-sucedidas em se reproduzir, em se diversificar e se expandir ao longo da Terra que são classificadas pelos biólogos como reinos, a categoria mais ampla de organismos vivos. Ao todo, há 5 desses reinos: bactérias, micro-organismos sem núcleos celulares, protistas, micro-organismos com células nucleadas, plantas, fungos e animais. Cada um desses reinos é dividido numa hierarquia de subcategorias ou taxa, começando com fínfum e terminando com gênus e espécies. A teoria da simbiogênese permitiu a Lynn Margulis e seus colaboradores basear a classificação de organismos vivos em claras relações evolutivas. A figura 10.1 mostra de maneira simplificada como os protistas, as plantas, os fungos e os animais evoluíram a partir das bactérias, por meio de uma série de simbioses sucessivas descritas mais detalhadamente nas páginas seguintes. Quando seguimos a evolução de plantas e animais, encontramos-nos no macrocosmo e temos de mudar nossa escala de tempo de bilhões para milhões de anos. Os primeiros animais evoluíram por volta de 700 milhões de anos atrás. As primeiras plantas emergiram cerca de 200 milhões de anos mais tarde. Ambos evoluíram primeiro na água e chegaram à terra firme entre 400 e 450 milhões de anos, sendo que as plantas precederam em vários milhões de anos a chegada dos animais em terra. Plantas e animais descreveram enormes organismos multicelulares, mas enquanto a comunicação intercelular é mínima nas plantas, as células animais são altamente especializadas e estreitamente interligadas por vários laços elaborados. Sua coordenação e seu controle mútuos foram grandemente aumentados pela criação muito antiga dos sistemas nervosos, e por volta de 620 milhões de anos atrás ocorreu a evolução de minúsculos cérebros animais. Os ancestrais das plantas eram massas filamentosas de algas que habitavam águas rasas iluminadas pelo sol. Ocasionalmente, seus habitats secavam e, por fim, algumas algas conseguiram sobreviver, produzindo-se e convertendo em plantas. Essas plantas primitivas, semelhantes aos musgos atuais, não tinham caules nem folhas. Para sobreviver em terra, era de importância crucial para elas desenvolver estruturas vigorosas que não desabassem nem secassem. Conseguiram isso criando a lignina, um material para as paredes celulares que permitiu às plantas desenvolverem caules e ramos fortes, bem como sistemas vasculares que com as raízes puxavam a água para cima. O principal desafio do novo meio ambiente em terra era a escassez de água. A resposta criativa das plantas consistiu em encerrar seus embriões em sementes protetoras resistentes à seca, de modo que pudessem manter latente seu desenvolvimento, até se encontrassem num ambiente apropriadamente úmido. Durante mais de 100 milhões de anos, enquanto os primeiros animais terrestres e os anfíbios evoluíram em répteis e em dinossauros, luxuriantes florestas tropicais de samambaias de sementes, árvores que produziam sementes e se assemelhavam a gigantescas samambaias, cobriam grandes porções da Terra. Cerca de 200 milhões de anos atrás, apareceram geleiras em vários continentes, e as samambaias de sementes não puderam sobreviver aos invernos longos e gelados. Foram substituídas por coníferas sempreverdes, semelhantes aos pinheiros e aos abetos vermelhos de nossos dias, cuja maior resistência ao frio lhes permitiu sobreviver aos invernos e até mesmo se expandir em direção às regiões alpinas mais elevadas. 100 milhões de anos mais tarde, começaram a aparecer plantas com flores, sementes estavam encerradas em frutos. Desde o princípio, essas novas plantas com flores evoluíram com animais que se deleitavam em comer seus frutos nutritivos. Em troca, disseminavam suas sementes indigestas. Esses arranjos cooperativos têm continuado a se desenvolver e agora também incluem os cultivadores humanos, que não apenas distribuem as sementes das plantas, mas também
clonam plantas sem sementes, tendo em vista seus frutos, como observam Margulis e Sagan. As plantas, de fato, parecem muito competentes em seduzir a nós animais, persuadindo-nos a fazer para elas uma das poucas coisas que podemos fazer que elas não podem: mover-se, conquistando a terra. Os primeiros animais evoluíram na água a partir de massas das células globulares e vermiformes. Eles ainda eram muito pequenos, mas alguns formavam comunidades que construíam coletivamente imensos recifes de coral com seus depósitos de cálcio. Carecendo de quaisquer partes rígidas ou esqueletos internos, os animais primitivos desintegravam-se completamente ao morrerem. Mas cerca de 1 milhão de anos mais tarde, seus descendentes produziram uma profusão de primorosas conchas e esqueletos que deixaram claras marcas em fósseis bem preservados. Para os animais, a adaptação à vida em terra foi uma façanha evolutiva de proporções vertiginosas, que exigiu mudanças drásticas em todos os sistemas de órgãos. O maior problema na ausência de água era, naturalmente, a dessecação. Mas havia igualmente uma multidão de outros problemas. A quantidade de oxigênio era imensamente maior na atmosfera do que nos oceanos, o que exigia diferentes órgãos para respirar, diferentes tipos de pele eram necessários para proteção contra a luz solar não filtrada, e músculos e ossos mais fortes foram necessários para se lidar com a gravidade na ausência do poder de flutuação. A fim de facilitar a transição para essas vizinhanças totalmente diferentes, os animais inventaram um estratagema bastante engenhoso. Levaram consigo para seus filhos seu antigo ambiente. Até hoje, o útero animal simula a umidade, flutuabilidade e salinidade do velho meio ambiente marinho. Além disso, as concentrações salinas do sangue nos mamíferos e em outros de seus fluidos corporais são notavelmente semelhantes às dos oceanos. Saímos dos oceanos há mais de 400 milhões de anos, mas nunca deixamos completamente para trás a água do mar. Ainda a encontramos no nosso sangue, no nosso suor e nas nossas lágrimas. Outra importante inovação que se tornou de importância vital para a vida na Terra tem a ver com a regulação do cálcio. O cálcio desempenha um papel fundamental no metabolismo de todas as células nucleadas. Em particular, ele é fundamental para a operação dos músculos. Para esses processos metabólicos funcionarem, a quantidade de cálcio tem de ser mantida em níveis precisos que são muito inferiores aos níveis de cálcio na água do mar. Portanto, os animais marinhos desde o princípio tinham de se mover continuamente todo o excesso de cálcio. Os primeiros animais menores simplesmente excretavam seus resíduos de cálcio, às vezes amontoando-os em enormes recifes de coral. À medida que os animais maiores evoluíam, eles começaram a armazenar o cálcio em excesso ao seu redor e dentro deles. Esses depósitos finalmente se converteram em conchas e esqueletos. Assim como as bactérias azuis-verdes transformaram um poluente tóxico, o oxigênio, no ingrediente vital para a evolução posterior, da mesma maneira os primeiros animais transformaram outro importante poluente, o cálcio, em matéria de construção para novas estruturas que lhes deram tremendas vantagens seletivas. Conchas e outras partes rígidas foram utilizadas para rechaçar predadores, enquanto exoesqueletos emergiram primeiramente em peixes, evoluindo mais tarde nas estruturas de apoio essenciais de todos os animais grandes. Por volta de 580 milhões de anos atrás, no início do período cambriano, havia tal profusão de fósseis com belas e nítidas impressões de conchas, peles rígidas e esqueletos, que os paleontólogos acreditaram por longo tempo que esses fósseis cambrianos marcassem o começo da vida. Às vezes eram vistos até mesmo como registros dos primeiros atos da criação de Deus.
Foi somente nas 3 últimas décadas que os traços do microcosmo se revelaram nos assim chamados fósseis químicos. Esses fósseis mostram de maneira conclusiva que as origens da vida predaram o período cambriano em quase 3 bilhões de anos. Experimentos sobre evolução com depósitos de cálcio levaram a uma grande diversidade de formas. Seringas do mar, tubulares, com espinhas dorsais mas sem ossos, criaturas semelhantes a peixes com couraças externas sem mandíbulas, peixes pulmonados que respiravam tanto na água como no ar, e muitas mais. As primeiras criaturas evoluíram provavelmente por volta dos 500 milhões de anos atrás. Entre elas estavam uma linhagem de peixes pulmonados com barbatanas espessas, maxilares e uma cabeça semelhante à dos sapos, que rastejava ao longo de praias e acabava evoluindo nos primeiros anfíbios. Estes, rãs, sapos, salamandras, outros anfíbios aparentados a salamandras, constituem o elo evolutivo de animais aquáticos e terrestres. São os primeiros vertebrados terrestres, mas ainda hoje começam seu ciclo vital como girinos, que respiram na água. Os primeiros insetos vieram à praia na mesma época que os anfíbios e podem até mesmo ter encorajado alguns peixes a lhes dar alimento e a seguirem-nos para fora da água. Em terra, os insetos explodiram numa enorme variedade de espécies. Seu pequeno tamanho e suas altas taxas de reprodução lhe permitiam adaptar-se a quase qualquer meio ambiente, desenvolvendo uma fabulosa diversidade de estruturas somáticas e modos de vida. Atualmente, há cerca de 750 mil espécies conhecidas de insetos, 3 vezes mais que todas as outras espécies de animais juntas. Durante 150 milhões de anos depois de deixarem o mar, os anfíbios evoluíram em répteis dotados de várias fortes vantagens seletivas, poderosas mandíbulas, peles resistentes à seca e, o que é mais importante, um novo tipo de ovos. Como os mamíferos fariam com seus úteros mais tarde, os répteis encapsularam um antigo ambiente marinho em grandes ovos, nos quais sua prole poderia se preparar plenamente para passar todo o seu ciclo de vida em terra. Com essas inovações, os répteis rapidamente conquistaram a terra e evoluíram em numerosas variedades. Os muitos tipos de lagartos que ainda existem hoje, incluindo as cobras, sem membros, são descendentes desses répteis antigos. Enquanto a primeira linhagem de peixes rastejava para fora da água e se convertia em anfíbios, arbustos e árvores já estavam vicejando em terra e, quando os anfíbios evoluíram em répteis, eles viveram em luxuriantes florestas tropicais. Ao mesmo tempo, um terceiro tipo de organismo multicelular, os fungos, chegou às praias. Os fungos são fitomorfos e, não obstante, tão diferentes das plantas que são classificados como um reino separado. Exibem toda uma variedade de propriedades fascinantes. Eles carecem de clorofila verde para a fotossíntese e não comem nem digerem, mas absorvem diretamente seus nutrientes como substâncias químicas. Diretamente das plantas, os fungos têm sistemas vasculares para formar raízes, caules e folhas. Têm células muito diferenciadas que podem conter vários núcleos e estão separadas por delgadas paredes através das quais o fluido celular pode fluir facilmente. Os fungos emergiram há mais de 300 milhões de anos e se expandiram com estreita coevolução com as plantas. Praticamente todas as plantas que crescem no solo contam com minúsculos fungos em suas raízes para a absorção do nitrogênio. Numa floresta, as raízes de todas as árvores estão interconectadas por uma extensa rede fúngica, que ocasionalmente emerge da terra sob forma de cogumelos. Sem os fungos, as florestas tropicais primitivas podiam não ter existido. 30 milhões de anos atrás, após o aparecimento dos primeiros répteis, uma de suas linhagens evoluiu em dinossauros, termo grego que significa lagartos terríveis, que parecem exercer incessante fascínio sobre os seres humanos de todas as eras.
chegaram numa grande variedade de tamanhos e formas. Alguns tinham couraças corporais e bicos córneos, como as modernas tartarugas, ou tinham chifres. Alguns eram herbívoros, outros carnívoros, como répteis. Os dinossauros eram animais que punham ovos. Muitos construíam ninhos e alguns até mesmo desenvolveram asas. Finalmente, por volta de 150 milhões de anos atrás, evoluíram em pássaros. Na época dos dinossauros, a expansão dos répteis estava em plena atividade. A terra e as águas eram povoadas por cobras, lagartos e tartarugas marinhas, bem como por serpentes marinhas e várias espécies de dinossauros. Por volta de 70 milhões de anos atrás, os dinossauros e muitas outras espécies desapareceram de súbito, muito provavelmente devido ao impacto de um meteorito gigantesco medindo cerca de 11 quilômetros de lado a lado. A explosão catastrófica gerou uma enorme nuvem de poeira que bloqueou a luz do Sol durante um prolongado período e drasticamente mudou os padrões meteorológicos em todo o mundo, e por isso os enormes dinossauros não puderam sobreviver. Cuidando dos jovens. Por volta de 200 milhões de anos atrás, um vertebrado de sangue quente evoluiu dos répteis e se diversificou numa nova classe de animais, que finalmente produziria nossos ancestrais, os primatas. As fêmeas desses animais de sangue quente não encerravam mais seus embriões em ovos, mas em vez disso os nutriam dentro de seus próprios corpos. Depois de nascerem, os bebês ficavam relativamente desamparados e eram alimentados por suas mães. Devido a esse comportamento característico, que inclui a nutrição com leite secretado pelas glândulas mamárias, essa classe de animais é conhecida como mamíferos. Por volta de 50 milhões de anos mais tarde, outra linguagem recém-evoluída de vertebrados de sangue quente, os pássaros, começou igualmente a alimentar e ensinar sua prole vulnerável. Os primeiros mamíferos, pequenas criaturas noturnas, enquanto os répteis, incapazes de regular as temperaturas dos seus corpos, eram vagarosos durante as noites frias. Os mamíferos desenvolveram a capacidade de manter o calor do corpo em níveis relativamente constantes, independentemente de suas vizinhanças. Desse modo, permaneciam alertas e ativos à noite. Também transformavam parte das células de suas peles em pelo, o que os isolou, protegendo-os ainda mais e permitindo-lhes que migrassem dos trópicos para os climas mais frios. Os primeiros primatas conhecidos como prosímios pré-macacos desenvolveram-se nos trópicos por volta de 65 milhões de anos atrás, a partir de mamíferos noturnos, que se alimentavam de insetos e viviam em árvores e se assemelhavam um tanto a esquilos. Os prosímios de hoje são pequenos animais das florestas, em sua maior parte noturnos, ainda vivendo em árvores. Para saltar de ramo em ramo à noite, esses primeiros moradores de árvores, comedores de insetos, desenvolveram um olhar aguçado. Em algumas espécies, os olhos se deslocaram gradualmente para uma posição frontal, o que foi de importância chave para o desenvolvimento da visão tridimensional, uma vantagem decisiva para a avaliação da distância no âmbito das árvores. Outra característica dos primatas bem conhecidas que evoluíram suas habilidades em trepar árvores são mãos e pés que agarram, unhas chatas, polegares em posições opostas aos outros dedos e grandes dedos nos pés. Diferentemente de outros animais, os prosímios não eram anatomicamente especializados e, portanto, sempre foram ameaçados por inimigos. No entanto, compensaram sua falta de especialização desenvolvendo maior destreza e inteligência. Seu medo de inimigos, constantemente fugindo e se escondendo. Sua vida noturna ativa encorajaram a cooperação e levaram ao comportamento social que é característico de todos os primatas superiores. Além disso, o hábito de se proteger fazendo barulhos frequentes em voz alta evoluiu gradualmente para a comunicação vocal.
Em sua maioria, os primatas se alimentam de insetos ou são vegetarianos, comendo nozes em geral, frutas e gramíneas. Às vezes, quando não havia nozes e frutas em número suficiente nas árvores, os antigos primatas teriam abandonado os ramos protetores e descido ao chão, ansiosamente atentos à presença de inimigos por sobre as altas gramíneas. Assumiriam uma postura ereta por breves momentos antes de retomar a uma posição agachada, assim como babuínos ainda o fazem. Essa capacidade para permanecer agachados, assim ou eretos por breves momentos, representou uma forte vantagem seletiva, pois permitiu aos primatas usar as mãos para coletar alimentos, brandir varas e atirar pedras a fim de se defender. Gradualmente, seus pés se tornaram mais achatados, sua destreza manual aumentou e o uso de ferramentas e armas primitivas estimulou o crescimento do cérebro. Desse modo, alguns dos prosímios evoluíram em macacos, chimpanzés e gorilas. A linha evolutiva dos macacos divergiu dos prosímios por volta de 35 milhões de anos atrás. Os macacos são animais diurnos, geralmente com faces mais achatadas e mais expressivas que dos prosímios. Usualmente caminhavam ou corriam com as quatro patas. Por volta de 20 milhões de anos atrás, a linha dos símios antropóides dividiu-se da dos macacos e depois de outros 10 milhões de anos, nossos ancestrais imediatos, os grandes símios antropóides, orangotangos, gorilas e chimpanzés, receberam sua parte da herança. Todos os símios antropóides são moradores das florestas e a maioria deles passava pelo menos parte do tempo em árvores. Gorilas e chimpanzés são os mais terrestres dentre os símios, apoiando-se para andar em suas quatro patas e caminhando sobre suas juntas e nós dos dedos, isso é, contando para caminhar com as articulações dos membros dianteiros. Em sua maioria, os símios antropóides também são capazes de caminhar sobre duas pernas em curtas distâncias. Como seres humanos, eles têm caixas torácicas grandes e achatadas, braços capazes de se estender para cima e para trás dos tórax e dos ombros. Isso lhes permitia movimentar-se nas árvores, balançando-se de galho em galho, com um braço sobre o outro, façanha que os macacos não são capazes. Os cérebros dos grandes símios antropóides são muito mais complexos que dos macacos. Desse modo, sua inteligência é superior. A capacidade de usar até um certo ponto, até mesmo de fazer ferramentas, é característica dos grandes símios antropóides. Por volta de 4 milhões de anos atrás, uma espécie de chimpanzés do trópico africano evoluiu num símio antropóide que caminhava ereto. Essa espécie de primata que se extinguiu 1 milhão de anos mais tarde era muito semelhante aos outros grandes símios antropóides, mas devido ao porte ereto foi classificado como hominídeo, o que, de acordo com Lynn Margulis, é injustificado em termos puramente biológicos. Os eruditos estudiosos de visão objetiva, se eles fossem baleias ou golfinhos, colocariam seres humanos ou chimpanzés orangotangos no mesmo uso taxonômico. Não há base fisiológica para a classificação dos seres humanos em sua própria família. Os seres humanos e os chimpanzés são muito parecidos, mais do que gêmeos besouros arbitrariamente escolhidos. Não obstante, animais que caminham eretos com as mãos bamboleando livremente são exageradamente definidos como hominídeos e não como simio-antropóides. A aventura humana. Tendo seguido o desdobramento da vida na Terra desde suas origens mais recuadas, não podemos deixar de sentir uma excitação especial quando chegamos no estágio em que os primeiros símios antropóides ergueram e caminharam sobre duas pernas, mesmo que essa excitação possa não se justificar cientificamente.
À medida que aprendemos como répteis evoluíram em vertebrados de sangue quente que cuidavam de seus filhos, como os primeiros primatas desenvolveram unhas achatadas, polegares opostos aos outros dedos e o começo de uma comunicação vocal, e como os símios antropóides desenvolveram caixas torácicas e braços semelhantes aos humanos, cérebros complexos e capacidade de fazer ferramentas, podemos rastrear a emergência gradual de nossas características humanas. Quando atingimos o estágio dos símios antropóides de caminhar ereto, com as mãos livres, sentimos que agora a aventura da evolução humana começa efetivamente. Para segui-la de perto, temos de mudar mais uma vez nossa escala de tempo, dessa vez de milhões para milhares de anos. Depois de quase 1 milhão de anos de estabilidade genética, de cerca de 4 para cerca de 3 milhões de anos atrás, a primeira espécie de símios antropóides do Sul evoluiu em várias espécies mais solidamente constituídas. Estas incluíam duas das principais espécies humanas que coexistiram com os símios antropóides no sul da África por várias centenas de milhares de anos, até que esses últimos se extinguiram. Uma importante diferença entre seres humanos e outros primatas está no fato de que as crianças humanas precisam de muito mais tempo para passar a infância. Elas demoram mais tempo para atingir a puberdade e a vida adulta do que qualquer um dos símios antropóides. Enquanto os filhos de outros mamíferos se desenvolvem plenamente no útero, onde já saem prontos para o mundo exterior, nossos filhos ainda não estão completamente formados por ocasião do nascimento e se encontram totalmente desamparados. Em comparação com outros animais, as crianças humanas pequenas parecem ter nascido prematuramente. Essa observação é a base da hipótese amplamente aceita, segundo a qual os nascimentos prematuros de alguns símios antropóides podem ter sido decisivos para desencadear a evolução humana. Devido a mudanças genéticas no timing do desenvolvimento, os símios antropóides nascidos prematuramente podem ter retido seus traços juvenis por mais tempo que outros. Casais de símios antropóides com essas características, conhecidas como neotenia, extensão do novo, teriam dado nascimento a mais crianças nascidas prematuramente que reteriam um número ainda maior de traços juvenis. Desse modo, pode ter se iniciado uma tendência evolutiva que inicialmente resultou numa espécie relativamente desprovida de pelo, cujos adultos de muitas maneiras assemelham-se a embriões de macacos. De acordo com essa hipótese, o desamparo dos filhotes nascidos prematuramente desempenhou um papel de importância crucial na transição dos símios antropóides para os seres humanos. Esses recém-nascidos exigiam famílias capazes de lhes dar sustentação, as quais podem ter formado as comunidades, tribos nômades e aldeias que se tornaram fundamentos da civilização humana. As fêmeas selecionavam machos que tomariam conta delas enquanto estivessem cuidando de seus filhos e lhes dariam proteção. Finalmente, as fêmeas não entrariam no cio em épocas específicas e, uma vez então, podiam ser sexualmente receptivas em qualquer época. Os machos que cuidavam de suas famílias também podem ter mudado seus hábitos sexuais, reduzindo sua promiscuidade em favor de novos arranjos sociais. Ao mesmo tempo, a liberdade das mãos para fazer ferramentas, manejar armas e atirar pedras estimulou o contínuo crescimento do cérebro, o que é uma característica da evolução humana e pode mesmo ter contribuído para o desenvolvimento da linguagem, como descrevem Margulis e Sagan. Atirando pedras e espantando ou matando pequenos animais de presa, os primeiros seres humanos foram projetados num novo ciclo evolutivo. As habilidades necessárias para planejar as trajetórias de projéteis para matar a uma certa distância dependiam de um aumento do tamanho do hemisfério esquerdo do cérebro. As habilidades de linguagem que têm sido associadas com o lado esquerdo do cérebro podem ter acompanhado fortuitamente esse aumento do tamanho do cérebro.
Os primeiros descendentes humanos dos símios antropóides do sul emergiram na África Oriental por volta dos 2 milhões de anos atrás. Eles constituíam uma espécie de indivíduos pequenos e magros, com cérebros acentuadamente desenvolvidos, que lhes permitia desenvolver habilidades de construção de ferramentas muito superiores à de qualquer um de seus ancestrais símios antropóides. Por isso, foi dado à primeira espécie humana o nome de Homo habilis, ser humano habilidoso. Por volta de 1,6 milhão de anos atrás, o Homo habilis evoluiu numa espécie de indivíduos maiores e mais robustos, cujo cérebro expandiu-se ainda mais. Conhecida como Homo erectus, ser humano ereto, essa espécie persistiu por mais de 1 milhão de anos e se tornou muito mais versátil que seus predecessores, adaptando suas tecnologias e modos de vida a uma ampla faixa de condições ambientais. Há indicações que esses primeiros seres humanos podem ter conquistado o controle do fogo por volta de 1,4 milhão de anos atrás. O Homo erectus foi a primeira espécie a deixar o confortável trópico africano e migrar para a Ásia, Indonésia e Europa, estabelecendo-se na Ásia há cerca de 1 milhão de anos e na Europa por volta de 400 mil anos atrás, muito longe de sua terra natal africana. Os primeiros seres humanos tiveram de sofrer condições climáticas extremamente severas que exerceram forte impacto sobre sua evolução posterior. Toda a história evolutiva da espécie humana, desde a emergência do Homo habilis até a Revolução Agrícola, quase 2 milhões de anos mais tarde, coincidiu com as famosas eras glaciais. Durante os períodos mais frios, lençóis de gelo que cobriam grande parte da Europa e das Américas, bem como pequenas áreas da Ásia, essas glaciações extremas eram repetidamente interrompidas por períodos durante os quais o gelo se retirava e abria espaço a climas relativamente amenos. No entanto, inundações em grande escala, causadas pelos climas relativamente derretimento das calotas de gelo durante os períodos interglaciários constituíram ameaças suplementares tanto para os animais quanto para os seres humanos. Muitas espécies de animais de origem tropical se extinguiram e foram substituídas por espécies mais robustas e mais peludas. Bois, mamutes, bisões e animais semelhantes que podiam suportar as severas condições das eras glaciais. Os primeiros seres humanos caçavam esses animais com machados de pedra e lanças pontudas, banqueteavam-se com eles junto às fogueiras em suas cavernas e usavam a pele dos animais para se proteger do frio penetrante. Caçando juntos, também partilhavam seus alimentos, e essa partilha dos alimentos tornou-se outro catalisador para a civilização e a cultura humanas, originando facilmente as dimensões míticas, espirituais e artísticas da consciência humana. Entre 400 mil e 250 mil anos atrás, o Homo erectus começou a evoluir no Homo sapiens, ser humano sábio, a espécie a que nós, seres humanos modernos, pertencemos. Essa evolução ocorreu gradualmente e incluiu várias espécies transitórias, às quais nos referimos como Homo sapiens arcaico. Há cerca de 250 mil anos, o Homo erectus se extinguiu. A transição para o Homo sapiens completou-se por volta de 100 mil anos atrás, na África e na Ásia por volta de 35 mil anos atrás na Europa. A partir dessa época, seres humanos plenamente modernos permaneceram como a única espécie humana sobrevivente. Embora Homo erectus evoluísse gradualmente para Homo sapiens, uma linhagem diferente ramificou-se para a Europa e evoluiu para a forma neandertal clássica por volta de 125 mil anos atrás. Batizado em homenagem ao Vale de Neander, na Alemanha, onde foi encontrado o primeiro espécime, essa espécie distinta permaneceu até 35 mil anos atrás. As características anatômicas singulares dos neandertais, eles tinham constituição sólida e robusta, ossos maciços, testas de baixa declividade, maxilares espessos e dentes frontais, longos e ressaltados. Deviam-se provavelmente ao fato de terem sido os primeiros seres humanos a passar longos períodos em ambientes extremamente frios, tendo emergido no início da era glacial mais recente.
Os neandertais estabeleceram-se no sul da Europa e na Ásia, onde deixaram para trás marcas de funerais ritualizados em cavernas decoradas com toda uma nova variedade de símbolos e cultos envolvendo animais que caçavam. Por volta de 35 mil anos atrás, eles se extinguiram ou se misturaram com a espécie em evolução dos seres humanos modernos. A aventura da evolução humana é a fase mais recente do desdobramento da vida na Terra e, para nós, naturalmente tem um fascínio especial. No entanto, da perspectiva de Gaia, o planeta vivo como um todo, a evolução dos seres humanos tem sido até agora um episódio muito breve e pode mesmo chegar a um fim abrupto no futuro próximo. Para demonstrar quão tardiamente a espécie humana chegou ao planeta, o ambientalista californiano David Brower concebeu uma narrativa engenhosa, comprimindo a idade da Terra nos 6 dias da história bíblica da criação. No cenário de Brower, a Terra é criada no domingo a 0 hora. A vida, na forma das primeiras células bacterianas, aparece na terça-feira de manhã por volta das 8 horas. Durante os 2 dias e meio seguintes, o microcosmo evolui e por volta da quinta-feira à meia-noite está plenamente estabelecido, regulando todo o sistema planetário. Na sexta-feira, por volta das 16 horas, os micro-organismos inventam a reprodução sexual. Sábado, o último dia da criação, todas as formas de vida visíveis se desenvolvem. Por volta de 1h30 da madrugada do sábado, os primeiros animais marinhos são formados, e por volta das 9h30 da manhã, as primeiras plantas chegam às praias, seguidas 2 horas mais tarde por anfíbios e insetos. 10 minutos antes das 17 horas, surgem os grandes répteis, perambulam pela terra em luxuriantes florestas tropicais durante 5 horas e então subitamente morrem por volta das 21h45. Enquanto isso, os mamíferos chegam à Terra no final da tarde por volta das 17h30 e os pássaros já à noitinha, cerca das 19h15. Pouco antes das 22 horas, alguns mamíferos tropicais que habitavam árvores e evoluem nos primeiros primatas. 1 hora depois, alguns destes evoluem em macacos, e por volta das 23h40 aparecem os grandes símios antropóides. 8 minutos antes da meia-noite, os primeiros símios antropóides do sul emergem e caminham sobre 2 pernas. 5 minutos mais tarde, desaparecem novamente. A primeira espécie humana, o Homo habilis, surge 4 minutos antes da meia-noite. Evolui no Homo erectus meio minuto mais tarde e nas formas arcaicas do Homo sapiens 30 segundos antes da meia-noite. Os neandertais comandam a Europa e a Ásia de 15 a 4 segundos antes da meia-noite. Finalmente, a espécie humana moderna aparece na África e na Ásia, onde segundos antes da meia-noite começa por volta de 2/3 da história humana escrita. Por volta de 35 mil anos atrás, a espécie moderna de Homo sapiens substituiu os neandertais na Europa e evoluiu numa subespécie conhecida como Cro-Magnon, batizada em homenagem a uma caverna no sul da França, à qual pertencem todos os modernos seres humanos. O Cro-Magnon era anatomicamente idêntico a nós, tinham uma linguagem plenamente desenvolvida e criaram uma verdadeira explosão de inovações tecnológicas e atividades artísticas. Ferramentas de pedra e ossos primorosamente trabalhadas, joias de conchas e marfim, magníficas pinturas nas paredes de cavernas úmidas e inacessíveis são testemunhos vívidos da sofisticação cultural desses membros primitivos da raça humana moderna. Até recentemente, os arqueologistas acreditavam que os Cro-Magnons desenvolveram gradualmente suas pinturas rupestres, começando seus desenhos desajeitados e grosseiros e atingindo seu apogeu com famosas pinturas em Lascaux. Há cerca de 16 mil anos, no entanto, a sensacional descoberta da caverna Chauveau em dezembro de 1994, forçou os cientistas a revisar radicalmente suas ideias.
Essa ampla caverna da região Ardèche, no sul da França, consiste num labirinto de câmaras subterrâneas repletas com mais de 300 pinturas extremamente bem acabadas. O estilo é semelhante à arte de Lacan, mas cuidadosas datações com carbono radioativo mostram que as pinturas Chauvet têm pelo menos 30.000 anos. As figuras pintadas em ocre, matizes de carvão vegetal e em hematita vermelha são imagens simbólicas de leões, mamutes e outros animais perigosos, muitos deles saltando ou correndo ao longo de painéis. Especialistas nas velhas pinturas em rocha ficaram perplexos pelas técnicas sofisticadas, sombreamento, ângulos especiais, cambaleio das figuras em movimento e assim por diante, utilizadas pelos artistas rupestres para representar movimento e perspectiva. Além das pinturas, a caverna Chauvet também contém uma profusão de ferramentas de pedra e objetos rituais, inclusive uma laje de pedra semelhante a um altar com um crânio de urso colocado sobre ela. Talvez a descoberta mais intrigante seja um desenho em preto de uma criatura xamânica, metade ser humano, metade bisão, encontrado na parte mais profunda e mais escura da caverna. A data inesperadamente antiga dessas pinturas magníficas significa que a grande arte fazia parte integral da evolução dos modernos seres humanos desde o princípio, como assinalam Margulis e Sagan. Essas pinturas por si sós marcam claramente a presença do moderno Homo sapiens sobre a Terra. Somente as pessoas pintam, somente as pessoas planejam expedições até as extremidades mais fundas das cavernas úmidas e escuras em cerimônias. Somente as pessoas enterram seus mortos com pompa. A procura pelo ancestral histórico do homem é a procura pelo contador de histórias e pelo artista. Isso significa que um entendimento adequado da evolução humana é impossível sem um entendimento da evolução da linguagem, da arte e da cultura. Em outras palavras, agora devemos voltar nossa atenção para a mente e para a consciência, a terceira dimensão conceitual da visão sistêmica da vida.